Muito bem, como dito no final do nosso último encontro, vamos recomeçar daqui a questão do exame da ação monitória. É uma ação que nasceu lá no Código de 73, já a partir dos anos 96, 94, por aí, com as grandes reformas que o Código sofreu, e veio com com esse estigma, né, de uma colcha de retalhos, que realmente cada dia que se passava nós tínhamos uma nova lei na cabeceira para a gente estudar, e essa lei era embutida dentro do Código de Processo Civil, então realmente era uma coisa bem complicada. E com isso nós praticamente começamos a conviver com a ação monitória, né? Uma ação estranha, absolutamente maluca, não tinha absolutamente nada a ver, mas depois, com o tempo, nós começamos a nos domar em relação à ideia e aceitá-la. O Código de 2015, quando veio, ele, na sua proposta inicial, ele era de afastar a ação monitória, não era para ter. Mas a Câmara dos Deputados, depois com muito estudo ou muita discussão, não sei se estudo foi o termo certo, mas depois de muita discussão, a ação monitória acabou sendo, vamos dizer, reordenada dentro do Código e agora dentro dos procedimentos especiais. A ação monitória estava lançada no Código de 73, lá na parte que era também referente aos procedimentos executivos, né? Então era um anexo ali, o artigo 1033, se não me falha a memória. Então vivíamos com esse adendo ao código, né? Sempre uma referência executiva também, não deixa de ter essa característica de execução. Mas a ação monitória, e por isso a especialidade que ela possui, né, como procedimento especial, ela começa com um verdadeiro processo de conhecimento, né, muito sumário, né, muito enxuto, e depois vai se transformar num processo executivo. Vamos dizer assim, um cumprimento de sentença, se eu posso chamar, porque, na verdade, se constituirá mais tarde esse comando, né, judicial num título executivo judicial, né? Isso que nos diz na lei, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a ação monitória é uma ação muito estranha, ela é muito, vamos dizer, tratada de forma a lançar alguma indagação da sua efetividade, da sua capacidade, né, no primeiro momento. Mas, na prática, isso tem dado algum resultado, né? Por que ação monitória? Bem, vamos começar do começo. Se eu tenho uma nota promissória, ela está assinada, formalmente perfeita, show. A condição dela, que era a data, por exemplo, de ontem, né? Então, se passou a data de ontem, hoje eu já tenho como provocar o meu devedor para que ele pague. Havia uma promessa, uma promissória, né? Havia uma promessa de pagamento para o dia de ontem. Muito bem. Com essa característica, uma vez não pago ou não fui procurado pelo devedor para ofertar o pagamento, eu já estou capacitado, legitimado e até instrumentalizado para promover a ação de execução de título executivo extrajudicial, que é a promissória impaga pelo nosso amigo devedor. Então, é claro que eu tenho aqui as condições perfeitas da execução própria, aparelhada, que trata, inclusive, o livro 2 da parte especial do Código de Processo Civil, né, dando para o processo de execução de títulos extrajudiciais esta capacidade. Na ação monitória, nós não temos isso. Na monitória, nós temos, isto sim, uma promessa de pagamento, sem característica de título executivo. Não é um título executivo, mas há um documento pelo qual está ali estampada a vontade declarada do devedor de pagar alguma coisa. A vontade declarada do devedor, neste documento, sem caráter executivo, de que ele vai fazer ou não fazer alguma coisa. Ou a declaração inequívoca do devedor de que ele vai entregar coisa certa ou incerta. Então, aqui na ação monitória, nós temos não um título extrajudicial executivo, mas nós temos sim uma declaração
inequívoca do devedor, de que vai pagar, de que vai fazer ou não fazer, ou vai entregar coisa certa ou incerta. Vejam, se carregam aqui os 3 tipos de obrigações, né? E que, na verdade, o devedor, uma vez não cumprindo, poderá receber esta ação monitória. Vejam, assim, um odontólogo, né, que pratica um trabalho pesado em alguém, né, uma odontologia pesada, um trabalho de, vamos lá, ortodontia, né? Ortodontia tem lá um documento assinado, mas não tem as 2 testemunhas, que caracterizariam um título executivo extrajudicial, né, quando o documento particular é assinado por 2 testemunhas, mas o dentista lá esqueceu de pegar as testemunhas. O que ele tem? Ele tem ali um documento assinado pelos 2, mas não tem um título executivo. Então, o que ele faz? Ele vem a juízo, interpõe a sua ação monitória e, com isso, vai pedir com que, ou vai solicitar ao juízo, para que o juízo chame este devedor, o nosso dentista, então, pedindo que o seu paciente seja chamado, para que pague o valor. Muito bem. Então, aí, se este paciente, este odontólogo, não paga e não oferece defesa a partir de impugnação, embargos, ele vai pagar, está constituído de pleno direito, através de um despacho do juiz, que é uma decisão, está constituído o título executivo judicial. Não pagou e não se apresentou. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um pulo. Sai de um processo de conhecimento inicial, sumário, onde o juiz vê realmente está ali o documento, né? Tem que chamar o devedor. E se o devedor não responde, vamos dizer, esta revelia, não paga e não responde, este documento passa a ter agora a característica de título executivo extrajudicial. Né? Aliás, perdão, título executivo judicial. Porque agora é um ato judicial. O juiz determina a citação e o silêncio, a inércia do devedor, faz com que aquilo que era o processo de conhecimento inicial passe a ser agora o processo executivo. Né? Então, vamos ver agora como se posiciona a nossa legislação e, vistas essas primeiras impressões, né, penso importante que a gente, então, caminhe na análise dos artigos legais. Sobre isso é bem tranquilo também, não tem... Aqui é só uma questão de técnica procedimental. Vamos lá. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirma, com base em prova escrita, sem ser esta prova título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, e o adimplemento da obrigação de fazer ou de não fazer. Repito, aqui estão as 3 forças, né, do direito das obrigações, as 3 formas obrigacionais que nós temos. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Essa questão da produção da prova documentada pode ser ali uma confissão, enfim, algum ato de forma extrajudicial, né, que possa ser utilizado como prova depois. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, então vejo que não é um artigo obrigatório, mas vai depender da situação, né, que a petição inicial deve, então, apresentar a importância devida, né, instruindo com a memória de cálculo é um cálculo mesmo, enfim, o valor atual da coisa reclamada, se é o segundo caso ali da entrega de coisa fungível ou infungível, ou então o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Então, coisas que nós vamos ter aqui como referência daquilo que a petição inicial deva ter, acrescido o elemento contido, né, ou acrescidos os elementos contidos no artigo 319, não esquecendo disso, né, o artigo 319 que nos determina
a boa redação de uma petição inicial com todos os seus requisitos, né? O valor da causa, etc., pedido de citação e tudo mais. Mas vejam, este parágrafo 2º do artigo 700 nos remete a uma especialidade da petição inicial, né? Para esses casos da ação monitória apenas. Tá? Vamos ver aqui. O valor da causa deve corresponder à importância prevista no parágrafo 2º, inciso 1º ao 3º. Obviamente, é o valor ali, então, vai se arbitrar, né? Além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto do parágrafo 2º. Okay? Exatamente ali aquelas indicações precisas. Então, o juiz nem aceita a inicial, tem que ter aqueles elementos como condição sine qua non a que se receba o pedido. Havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada, o juiz vai intimar o autor para querendo emendar a inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Então, aí passa a ser uma ação de cobrança. Se houver dúvida no documento, muito bem, então não é caso mais de ação monitória. Aqui é uma conversão da ação monitória em procedimento comum. Então, é como uma ação de cobrança normal. Ação de cobrança, eu tenho lá, não tenho documento nenhum, mas eu tenho trabalho, eu tenho testemunhas. Aí vou entrar com uma ação de cobrança. Eu trabalhei como advogado para alguém e não fiz contrato. Né? Dei uma de desidioso na contratualidade, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ação de cobrança, porque eu vou, através dela, uma vez inexistente qualquer documento, eu vou provar que tive um trabalho, tive um tempo também aí, nesta efetivação da prestação de serviços, e eu vou cobrar. Só que eu vou ter que ter testemunhas, vou ter que ter outros documentos, né? As minhas petições, por exemplo. Então, aí eu ordinarizo, eu faço um procedimento comum, né? Com todas as fases. Então, instrutória, postulatória, instrutória e decisória, procedimento comum normal. Ação monitória, não. Ação monitória eu já tenho um documento prévio, mas não é um título executivo extrajudicial, mas é um documento, né? Então, se houver dúvida desta prova documental, o juiz pode converter em procedimento comum. É admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública também. Né? É possível entrar, antes não se podia, agora é possível também, diante do município, do Estado, da União, enfim, se eu tiver algum interesse pecuniário nisso. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos no procedimento comum. Nem precisaria, né? Isso aqui é letra morta, porque o procedimento comum, uma vez silente, está só repetindo, só é preciso fazer com que a lei seja específica quando casos que escapem ao procedimento comum, né? Que não é aquele que está apenas repetindo o procedimento comum de novo, outra redação mal empregada nisso aqui. Sendo evidente o direito do autor, olhem bem, tutela de evidência, lembram da tutela provisória lá, quando se estuda esse ponto, a tutela provisória tem entre a tutela de urgência e também a tutela de evidência, né? E nessa tutela de evidência diz ali que, sendo evidente o direito do autor, o juiz definirá a expedição de mandado de pagamento. Está lá, é evidente o que é. O documento está dizendo tudo, está lá, quem sabe até a assinatura do devedor com firma reconhecida em cartório e tudo mais. Enfim, isso é uma evidência. Então, sendo evidente o direito do autor, o juiz vai definir a expedição de mandado de pagamento. Olhem bem que situação, hein? Não é mandado de citação, é mandado de pagamento, de entrega da coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer. É um mandado que eles pedem de obrigação, né? Para cumprimento de obrigação. Concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários e advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Eu vou aproveitar e vou ler também o parágrafo antes de fazer uma explicação. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Então, vamos para essa primeira hipótese. O réu recebe o mandado de pagamento e diz, não, realmente, eu vou pagar. Aí, o que diz a lei? Ela induz a este pagamento porque ela vai dar benefícios para o réu devedor. Lembram que a cota percentual de honorários na sucumbência é de 10% a 20%. Aqui, 5%. Olha o benefício. Então, há um elemento indutório, né?
de fazer com que se haja esse pagamento. E esse elemento indutor ele vai estabelecer este pagamento de maneira a menor do que ele pagaria se tivesse que ser condenado a pagar honorários. Neste ponto, vejo que, curiosamente, o Código de 73 era ingrato para isso, porque o Código também dizia que ficava isento do pagamento de honorários. Não, para lá, aí é complicar o próprio autor, né? O autor é que teria que pagar os honorários do advogado? Se o autor é credor, ainda tem que despender para isso? Mas há um benefício, então, de diminuir o valor para 5%, né? Isso induz o réu ao pagamento, e também no parágrafo 1º, fica isento do pagamento de custas se cumprir o mandado no prazo, né? Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados em partes previstos no artigo 702. Olhem bem, a lei aqui é impositiva. Constituir-se-á de pleno direito, agora vejam, o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos. Então, aquele mandado de pagamento agora se constitui um título executivo judicial. Por quê? Porque o devedor não pagou ou porque ele não apresentou embargos, né? Vamos ver depois o artigo 702. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer hipótese do parágrafo 2º. Ação rescisória da decisão, então vamos lá para a ação rescisória. Gente, aqui, ó, de novo, a ação rescisória é possível sempre que houver uma situação definitiva, né? Então, se há uma situação definitiva, porque o juiz constituiu o título aliás, o mandado de pagamento em título executivo judicial, é porque, evidentemente, caberia aqui a ação rescisória, né? Eu acho que foi preciosista demais, enfim, aquilo que a gente diz, o que é demais não prejudica, mas aqui, excessos, né? É cabível a ação rescisória, sempre a ação rescisória é cabível de uma decisão final, né? Sendo a ré fazenda pública, não apresentados os embargos previstos no artigo 702, se aplicará o disposto no artigo 496, né? Então, se a ré for a fazenda pública, não apresentados os embargos, o que acontece? Sai a ordem de expedição de precatório, né? Observando, então, a seguir o que for da parte especial, né? Do que realmente acontece na execução contra a fazenda pública. Então, há uma conversão também aqui, e se aplica a mesma regra de uma ação de execução normal contra a fazenda, tá? Lembrando, a fazenda pública, exatamente, a União, Estado, município, enfim, quando assim considerados. Aplica-se a ação monitória no que couber o artigo 916. O artigo 916, que eu tenho aqui, diz assim: no prazo para embargos, então, lá nos 15 dias, né? O devedor, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais. Então, o que nós temos aqui de novo? Um elemento indutor para, vamos dizer, favorecer o devedor ao pagamento da dívida. Então, ele pode pedir, então, esta, vamos chamar, moratória legal, como assim é conhecida, em que ele, no lugar de pagar o valor integral, daqui a pouco ele não tem esse valor total, ele, no lugar de pagar o valor total, ele oferece em juízo este elemento de composição, né, da dívida, chamado moratória legal. Então, ele vai entrar em juízo, pedir 30% de depósito imediato, com custas honorárias, etc., correção monetária e tal, e aí solicitar ao juízo o parcelamento em até 6 outras parcelas, né, do restante. Então, os 70% dividido por 6 parcelas, quer dizer, fica muito mais, vamos dizer, factível, né, por parte do devedor, honrar este compromisso, né, esta dívida. Pois bem, indo adiante. Independente de prévia segurança do juízo, o que é a prévia segurança do juízo?
É o réu, o devedor, oferecer, então, garantias, né? Por exemplo, uma caução real, ou fidejussória, que antes tinha que fazer, até mesmo na anterior ação monitória, agora não precisa mais. O réu, então, o devedor, poderá opor os embargos, né? No prazo previsto no artigo 701, quer dizer, naqueles 5 dias. Então, ele vai oferecer embargos à ação monitória. Então, cuidado com esse prazo aqui, porque, voltando lá no 701, nós temos apenas, para relembrá-los, onde é que ele está? Está aqui. Né? Não, perdão, não, desculpem. O prazo de 15 dias, sim. Os 5 dias, não. São 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios. Eu até voltei, porque eu fiquei em dúvida, realmente. Eu fiz confusão com 15 dias por 5% ali que eu fiz confusão. Desculpem, o prazo é de 15 dias, então, que ele tem para o oferecimento dos embargos. Os embargos podem se fundar em matéria passível, né, de alegação como defesa no procedimento comum. Então, aí abre um leque de possibilidades. Né? Por quê? Por que vamos para o procedimento comum? Porque o título executivo extrajudicial não indaga do procedimento comum, não indaga da origem. Então, aqui pode ser que o nosso amigo devedor queira discutir a questão da dívida através do procedimento comum. Olha, eu já paguei isso aqui, mas não tenho comprovante, mas eu tenho testemunhas, né? Ou eu efetuei esse pagamento através da conta da esposa do credor, enfim, várias situações em que eu não posso provar imediatamente. E aí, então, esta alegação vai abrir um campo para que se procedimentalize a questão da ação monitória para o procedimento comum. Então, os embargos vão carregar toda a ação monitória, aquilo que ela poderia ganhar de tempo, agora entrou na situação de como se fosse uma ação de cobrança normal. Os embargos provocam isso, porque agora nós vamos ter que investigar, através de uma postulação, os embargos, a instrução, a prova e depois a decisão. Então, procedimento comum, né, de cara, aqui que a gente já enxerga. Quando o réu alega que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumpre ao réu declarar de imediato o valor que entende correto. Então, o autor está pedindo 200, mas eu devo 150, então tem que alegar esse valor, apresentando o demonstrativo da conta, né, discriminada e atualizada a dívida. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o único fundamento. E se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixa de examinar a alegação de excesso, claro, porque não apresentou, era a condição. É excesso, seu juiz, está aqui a conta. Se eu não apresentar essa conta, o juiz desconsidera. Mas haverá de considerar os outros argumentos ou fundamentos que eu alego ali. Daqui a pouco eu posso dizer que aquele documento que está ali assinado, a assinatura não é minha, né? Eu vou fazer uma prova pericial, procedimento comum. Então, por isso. O que é que nós temos, então? Parágrafo 4º. A oposição dos embargos. Gente, assim, a primeira coisa importante, embargos são opostos, tá? Perfeito o verbo aqui. Não é interposição, muito menos impetração, que aí eu me dou um tiro, realmente, é oposição. A gente se opõe através dos embargos, a gente se opõe a alguma coisa, né? E o veículo presta oposição, eu estou me opondo à execução através de embargos, eu estou me opondo à sentença porque ela é omissa, né? Tudo que significar o manejo de embargos, o verbo é opor embargos, também. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701 até o julgamento em primeiro grau. Claro, porque, na verdade, nós temos aqui a oposição dos embargos suspendendo o processo, a ação monitória. Porque tem que saber primeiro se a dívida realmente existe, se o réu tem razão, e aí a dívida não existe. Então, por isso. E ali diz até o julgamento em primeiro grau. Por que julgamento em primeiro grau? Porque nós sabemos que as sentenças dadas em ações dessa natureza, onde são julgados embargos ou impugnações, a sentença é recebida apenas no efeito devolutivo e não suspensivo. Lembram lá dos recursos, processo civil 2, né? O efeito, então, apenas devolutivo, no sentido de devolver a matéria ao Poder Judiciário via tribunal,
devolve para lá, mas não suspende a ação em primeiro grau, quebrando a regra, né, geral da apelação, que a apelação estabelece sabidamente o efeito duplo, né, o duplo efeito, suspende e devolve, né? Mas aqui não, aqui o efeito é apenas devolutivo por conta da apelação que não é recebida no efeito suspensivo, naqueles casos, né, da apelação quando interposta. Muito bem. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias, também o mesmo prazo para opor, mesmo prazo para responder. Na ação monitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Simples, né? Vira uma palhaçada. Então, tem o direito, na ação monitória, do devedor oferecer a reconvenção. Não, olha, eu devo, tudo bem, os 100 mil que o autor está pedindo, mas o autor me deve 80 mil. O que diz o artigo? Não pode o autor agora entrar com uma reconvenção da reconvenção, que ele vai buscar através de outra ação ordinária e tudo mais, porque senão vira realmente aqui um circo, só reconvenção em cima de reconvenção. Então, a reconvenção é uma vez apenas por parte do réu, né? E ao autor não cabe reconvir, né? Nesse caso, se tiver algum outro crédito que ele vai discutir em ação própria, tá? A critério do juízo, os embargos serão autuados em apartados, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo em relação à parcela em controvérsia. Então, nós temos duas coisas aqui. Vão ser a critério do juiz, também não é obrigatório, né, que os embargos sejam autuados em apartados se forem parciais, né, constituindo-se de pleno direito o título executivo em relação à parcela em controvérsia. Então, vamos lá que eu tenha, no mesmo título, desculpe, no mesmo documento, não é título, mas no mesmo documento que eu confesso alguma dívida, né, eu tenho duas frentes. Eu confesso a dívida por exemplo, lá de danos materiais, né, que eu causei no acidente de trânsito, e também confesso a dívida dos lucros cessantes, que são os lucros, é o lucro, melhor, que o autor deixou. Eu bati num táxi, por exemplo, então eu tenho ali danos materiais pela batida e danos resultantes dos lucros cessantes que ele deixou de receber por conta de viver do táxi e ter ficado na garagem, lá na oficina, enfim. Eu não faço nenhuma referência à questão dos danos materiais também, eu só discuto os lucros cessantes. O que diz o parágrafo 7º? Quanto à questão dos danos materiais, que são valores incontroversos, prossegue a execução. E fica-se discutindo os lucros cessantes, né? Na prática, isso aí não ocorre muito eficiente, né? De maneira eficiente, porque, na verdade, muitas coisas aqui se comunicam, né? Elas têm realmente um relacionamento bastante estreito. Mas vejam que isso aqui fica a critério do juiz, autuando os embargos se parciais, eu estou discutindo apenas um ponto, e se constitui de pleno direito em relação à parcela em controvérsia, que eu não estou discutindo os danos materiais, estou discutindo, repito, os lucros cessantes, esse sim. Rejeitados os embargos, então aí o juiz vai decidir, né, através de sentença, se constituirá de pleno direito o título executivo judicial. Mesma coisa, como se eu não tivesse pago. Lembra lá no início? Não paguei, não embarguei. Constitui-se aquela ordem de pagamento em título executivo judicial. Prosseguindo-se o processo em observância, então, ali a parte especial, o título 2 do livro 1, que é exatamente o processo de execução no que for cabível. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos, obviamente. O juiz condenará o autor da ação monitória proposta indevidamente de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. É claro que ação promovida de má-fé, né, ou indevida, então é evidente que vai condenar o autor em uma multa em favor do réu de até 10% do valor da causa. E o juiz condenará o réu de má-fé, né, que de má-fé puser embargo na ação monitória o pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído da causa em favor do autor. Dentro dessas referências, então, a ação monitória, com as suas características, né, com as suas, vamos dizer assim, especialidades,
é um procedimento especial, ela tenta, né, de uma certa forma, ganhar celeridade, de trazer com maior eficiência a prestação jurisdicional e, com isso, fazer com que o credor, né, se mostre mais satisfeito, né, do que fosse como antigamente, sem ação monitória, haveria necessidade de entrar com uma ação de cobrança, processo de conhecimento, e aí sim, realmente é mais longa a trajetória processual, e com isso fica o credor aí a ver navios com seu crédito, com seus valores que devem ser recebidos, né? Eu não tenho dúvida, eu, enquanto professor de execuções aqui na casa, por todos esses anos, eu sempre digo aos meus alunos, o mais difícil num processo dessa natureza, seja ação monitória ou seja processo de execução, é ficar do lado do credor, né? Porque se a gente tiver um devedor que tenha má fé na sua conduta, sem caráter, né, que não honre os seus compromissos, realmente fica muito difícil, muitas vezes, para o credor, às vezes, mesmo sem receber, depois de anos de processo, sem receber um centavo, porque simplesmente o devedor não possui bens e, com isso, frustra a execução, né? Frustra o cumprimento de sentença, muitas vezes, e, com isso, faz com que a jurisdição se mostre, enfim, inócua, né? Sem qualquer possibilidade de sucesso, né? Pode ter sucesso na prestação jurisdicional, mas não ter sucesso na realização do direito, né? Isso aqui é diferente. Às vezes, o processo de execução ele é muito malvado com o credor, né? Que eu costumo dizer. Ele, muitas vezes, defende, até porque existem aspectos axiológicos, princípios que defendem muito o devedor, mas não há princípios que defendam o credor, né? Por exemplo, eu posso citar aqui para vocês o princípio do respeito à dignidade, né, pessoal do devedor, né? Mas não há um princípio de respeito à dignidade pessoal do credor, né? Não existe isso, infelizmente, na nossa dimensão das execuções. E isso fica, né, sempre uma indagação que eu mesmo me faço, como até advogado de credores, né? Hoje é mais fácil defender um devedor, muito mais fácil, né, do que defender um credor, né? Mas, sabidamente, também tem que ter cuidado com o devedor contumaz, que é esse que complica sempre na hora do pagamento, que pode também, esse devedor contumaz também não pagar, né, os honorários do advogado, que também é pior, tá bem? Mas com esse recado, então, termino por hoje, gente. Espero que tenham aproveitado e que a gente se reúna no próximo encontro com a homologação do penhor legal, né? Vamos dizer, ou então, quem sabe eu volto, acho que eu vou voltar sim, às questões referentes à matéria de família, tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem aí e a gente se vê. Beijo, meninas, abraço, meninos, e fiquem bem. Muito obrigado.